Uma máquina para, um trabalhador se lesiona, a fiscalização bate a porta, de quem é a culpa e, mais importante, quem vai pagar essa conta. Essa é a realidade brutal de muitas indústrias e empresas, assim, todos os dias. E ignorar a segurança do trabalho hoje não é só um risco à integridade física de quem está lá na linha de frente. O baque para a empresa é gigantesco, né? Nossa, sem dúvida. A gente está falando de um passivo jurídico, financeiro e de reputação que é absolutamente devastador para as organizações. Tem uma diferença enorme e, muitas vezes, trágica entre o que a lei exige ali no papel e o que realmente acontece no chão de fábrica. E é exatamente por isso que, na nossa análise aprofundada de hoje, a gente mergulhou numa verdadeira pilha de documentos históricos, leis, normas e aquelas cartilhas técnicas, sabe? Sim, uma investigação das fontes bem robusta. Isso. A nossa missão com essa investigação é extrair o que realmente importa sobre a segurança e saúde no trabalho, ou simplesmente a área de SST. E o nosso objetivo central aqui é mostrar por que as chamadas zonas cinzentas da gestão geram tantas multas e acidentes. E comprovar também, com dados e fatos reais, que a prevenção é sempre, invariavelmente, mais barata que a correção. Exato. Se a gente conectar isso com o cenário diário das empresas, a gente percebe que a gestão frequentemente falha na base estrutural. É muito comum a gente encontrar gestores que, se trancam nas salas com ar-condicionado e ignoram completamente o ambiente real onde as tarefas braçais e operacionais acontecem. Ficam só olhando para a tela do computador. Pois é. As decisões são tomadas olhando só para planilhas de produtividade, sem considerar como ocorre de fato a interação humana com a máquina e com o ambiente ali ao redor. Eu estava revisando as nossas anotações para hoje e fiquei super curiosa com uma coisa. Parece que essa falha de gestão, de focar na planilha e esquecer quem opera a máquina, não é nenhuma novidade. De jeito nenhum. Para a gente entender o preço dessa ignorância, as nossas fontes fazem uma viagem no tempo. A relação entre o trabalho e o adoecimento já era notada lá na antiguidade, mas a grande virada de chave, segundo os textos, aconteceu no ano de 1700. Exato. Foi quando entrou em cena um médico chamado Bernardino Ramazzini. Ele hoje é mundialmente considerado o pai da medicina do trabalho. E o que é fascinante na história dele é a simplicidade da inovação que ele propôs, sabe? Uma pergunta simples, né? Sim. Ramazzini começou a ensinar para os alunos de medicina dele que, ao visitar um doente, além daquelas perguntas clássicas sobre onde doía ou o que a pessoa tinha comido, era fundamental adicionar uma única pergunta. Que era? Qual é a sua profissão? É impressionante como uma pergunta que é tão óbvia pra gente hoje era super revolucionária naquela época. Ele chegou a publicar um livro mapeando os riscos de dezenas de profissões. Certo. Certo. O clássico De Morbis Artificum Diatriba, onde ele descreveu minuciosamente os riscos de cerca de 50 profissões diferentes. E ele fazia algo totalmente impensável para o século XVIII. Ele saía do consultório e ia até as fábricas e oficinas para ver as pessoas trabalhando de perto. O que, segundo as nossas fontes, gerava um sarcasmo imenso por parte dos colegas médicos dele. Eles achavam quase degradante um médico de prestígio entrar no meio da sujeira de uma oficina. Totalmente. Mas foi justamente sujando os sapatos que ele percebeu coisas que mudaram a história da saúde. Sem dúvida alguma. Observando o ambiente ali, ele notou que limpadores de esgoto precisavam de máscaras para não inalar os gases supertóxicos, né? E isso para não inalar os gases. Ele viu também que escribas, que passavam horas e horas copiando textos, sofriam com posturas repetitivas e antinaturais, algo que hoje a gente chamaria facilmente de LER, a lesão por esforço repetitivo. E ele mapeou até problemas físicos invisíveis a olho nu, não é? Como no caso dos padeiros e das lavadeiras. Perfeito. Ele percebeu que essas profissões adoeciam por fatores físicos puros. O calor extremo dos fornos, o frio, a umidade constante nas lavanderias. Essa observação meticulosa do ambiente e não apenas do sintoma
foi a semente do que hoje a gente chama de higiene ocupacional. Faz todo sentido. Agora, tem uma estatística nas nossas notas que é bizarra e eu queria que você explicasse para quem nos ouve. O material cita um estudioso chamado Geoff Bauer, analisando a extração de minérios na Alemanha, lá em 1556. Assim, esse dado é pesado. O texto diz que o índice de acidentes fatais era tão absurdo que algumas mulheres chegavam a casar 7 vezes por causa da morte precoce dos maridos nas minas. 7 vezes. É chocante, né? É um dado que ilustra muito bem o custo humano de operar sem regras. E esse cenário de omissão continuou e encontrou o seu ápice durante a Revolução Industrial na Inglaterra, ali no século XVIII. Quando a coisa explodiu de vez. Exatamente. Com as máquinas a vapor, as fábricas explodiram em tamanho, a produtividade multiplicou, mas o preço pago pelos trabalhadores foi assustador. As fábricas criaram uma legião de pessoas incapacitadas, surtos de doenças respiratórias e mutilações que aconteciam diariamente. Ou seja, a gestão focou puramente na produção e ignorou a segurança, o que nos leva a uma consequência legal pesada que as nossas fontes destacam muito. Foi essa carnificina industrial que forçou a mão do governo inglês, correto? E isso mesmo. A calamidade era tão grande que o Estado precisou intervir. A Inglaterra publicou em 1833 o Factory Act, ou a Lei da Fábrica. Foi a primeira legislação realmente concreta de proteção ao trabalhador na história. E qual a lição disso para hoje? A lição clara que a gente tira, e que se aplica até hoje no mercado corporativo, é esta onde a gestão empresarial falha em prevenir acidentes por conta própria, o Estado inevitavelmente intervém com leis severas e uma fiscalização pesada. Então, trazendo essa lição de 1833 para as empresas de hoje, as nossas fontes mostram que a gente ainda se confunde muito sobre a matemática dos acidentes. Tem uma grande confusão entre o que a lei define como acidente e o que a prevenção define como acidente. E essa é uma zona cinzenta muito perigosa. Legalmente falando, com base na Lei 8.213 de 1991 da Previdência Social Brasileira, o acidente de trabalho é aquele que causa lesão corporal, perturbação funcional, morte ou a perda da capacidade de trabalho. Que é o que exige que o RH emita a famosa CAT, né? A Comunicação de Acidente de Trabalho. Exato, a emissão da CAT. Mas as fontes são super categóricas em afirmar que focar só nessa definição legal é um erro gigantesco de gestão. E é um erro crasso mesmo. Para a segurança do trabalho, a visão prevencionista precisa ser o foco principal. E nessa visão, qualquer evento inesperado que cause perda de tempo ou dano material, mesmo que ninguém saia com um arranhão sequer, é considerado um acidente. Dá um exemplo prático disso. Claro, se uma empilhadeira bate e quebra uma prateleira, ou se uma carga despenca no chão e paralisa a operação por horas, não teve lesão física nenhuma, logo não tem CAT. Mas houve um acidente claro ali. É como olhar para um iceberg e celebrar que o navio só bateu na ponta de gelo, ignorando a montanha inteira que está debaixo d'água. E as nossas fontes ilustram muito bem isso com os estudos de Frank Bird, lá de 1954, que criou as famosas pirâmides de risco. Como é que funciona essa proporção matemática que ele descobriu? O Bird analisou quase 2 milhões de trabalhadores, e ele descobriu um padrão matemático irrefutável nas empresas. Para cada uma lesão grave ou fatal que acontece, ocorrem estatisticamente 10 lesões leves. Tá, uma grave para 10 leves. E 30 acidentes com danos materiais e incríveis 600 incidentes sem danos aparentes. Espera, 600 incidentes para cada evento grave? 600, exatamente. Esses 600 incidentes são a base da pirâmide. É aquela ferramenta pesada que cai e passa a milímetros do pé de um operador. É aquele escorregão no piso molhado, onde o funcionário consegue se segurar na parede e acaba não caindo. Foi quase, né? Foi o famoso quase. E o erro mais letal das empresas é ignorar esses 600 avisos diários. Porque a causa daquele escorregão inofensivo de hoje é a exata mesma causa que vai gerar um traumatismo craniano amanhã. Precisamente. Ignorar a base da pirâmide é construir atalhos para a tragédia. E quando a tragédia finalmente acontece, as consequências financeiras são divididas em 3 partes. Ninguém sai ganhando nessa história. Vamos dissecá-las então. Primeiro, para o empregado, que é quem sofre o impacto mais brutal e direto. Sim,
o trabalhador enfrenta dor física, possíveis sequelas psicológicas profundas e muitas vezes sofre uma redução drástica no seu padrão de vida, já que ele passa a depender dos auxílios previdenciários. E para a empresa, as nossas fontes mostram que a conta vai muito, mas muito além dos primeiros 15 dias de afastamento que ela é obrigada a pagar pela lei. Muito além. Ocorre uma queda brutal de produtividade na hora. Pense no setor inteiro parando para socorrer o colega, tem o trauma emocional na equipe, a interdição da máquina pela fiscalização, todo o tempo gasto com investigações internas e defesas jurídicas. Sem falar no dano irreparável à reputação da marca perante a sociedade e os clientes, né? Com certeza. E por fim, a terceira parte dessa conta amarga sobra para o governo e para a sociedade como um todo. Sim, porque afinal somos nós que financiamos o INSS, que vai arcar com o auxílio-doença, com as pensões por morte ou aposentadorias precoces. Além disso, tem um custo enorme do sistema público de saúde, o SUS, com cirurgias, tratamentos prolongados e toda a reabilitação desse profissional. É um verdadeiro efeito dominó de prejuízos. A conta sempre chega. Bom, vamos dar um salto no tempo de novo e trazer todo esse embasamento para o nosso choque de realidade aqui no Brasil. A gente teve uma grande evolução por aqui ao longo das décadas, certo? Tivemos sim. O Brasil foi criando as suas próprias estruturas de defesa. Em 1944, ainda lá no governo Vargas, surgiu a CIPA. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Essa mesma. Ela colocou os próprios trabalhadores na vigilância ativa de segurança. Depois, em 66, tivemos a criação da Fundacentro, que até hoje é uma entidade essencial para a pesquisa em saúde e segurança no Brasil. Mas o marco nacional definitivo, que aparece em destaque e em negrito nas nossas fontes, ocorreu em 1978. Foi a publicação da Portaria 3.214, que criou as normas regulamentadoras, as nossas famosas NRs. Elas surgiram justamente como uma resposta dura do governo para conter os altos índices de acidentes daquela década. E até hoje elas são a espinha dorsal da proteção no país. Atualmente nós temos 38 normas ativas. Só que o mercado brasileiro passou por uma revisão gigantesca recentemente, ali entre 2019 e 2020. Foi quando ocorreu um grande processo de modernização dessas NRs. E as nossas fontes frisam muito a forma como essa modernização foi conduzida. Não foi só uma canetada do governo de cima para baixo, não é? O processo foi gerido por um grupo tripartite. Esse foi o grande diferencial. Um grupo tripartite significa que representantes do governo, dos empregadores e dos próprios trabalhadores sentaram à mesma mesa para atualizar as regras. Algumas daquelas normas ainda tinham o texto original dos anos 70. Totalmente defasadas das tecnologias industriais modernas de hoje. Totalmente. Então o foco foi enxugar burocracias, diminuir aquele famoso custo Brasil, mas sem abrir mão da segurança jurídica e da integridade física de ninguém. Vamos pegar alguns exemplos práticos que os documentos apontam, porque essas mudanças afetam diretamente as finanças das empresas que a nossa audiência vivencia. Começando pela NR1, que é a norma geral. Tivemos a transição do antigo Programa de Prevenção, o PPRA, para um modelo muito mais moderno, o PGR. O PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, foi uma mudança de paradigma enorme. Ele agora exige que as empresas olhem para perigos que antes ficavam de fora dos documentos básicos, como os riscos ergonômicos e mecânicos. Mas a NR1 também trouxe um respiro financeiro gigante para os pequenos negócios. Sim, eu vi que as fontes destacam o tratamento diferenciado para os microempreendedores individuais, os MEIs, e para pequenas empresas de baixo risco. Exato. Se uma pequena empresa comprova que não expõe seus funcionários a riscos químicos, físicos ou biológicos, ela ganha isenções burocráticas enormes. Isso livra esse pequeno empresário de ter que gastar montando, por exemplo, o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, dependendo do caso. Menos papel na gaveta e mais foco no que realmente importa. Perfeito. Outro ponto que salta aos olhos nos documentos é a mudança na NR12.
Essa é a que dita as regras de segurança para o maquinário pesado. Os dados indicam que as exigências caíram de 1.080 para 713 itens. É um corte de 34% no volume de regras. O que isso significa lá no chão de fábrica? Eles deixaram as máquinas menos seguras? De forma alguma. O que aconteceu foi uma remoção de redundâncias lógicas. Imagine uma norma dos anos 70 exigindo o uso de travas mecânicas gigantescas, quando hoje a gente tem sensores a laser e sistemas computadorizados de parada de emergência que são infinitamente mais seguros e eficientes. Faz todo sentido atualizar isso. Pois é. A nova NR12 passou a diferenciar máquinas antigas de máquinas novas que já saem de fábrica com padrões internacionais de segurança. Essa simplificação inteligente gerou uma economia estimada de 40 bilhões de reais para o setor industrial brasileiro. Destravou muitos investimentos. Nossa, uma economia de 40 bilhões apenas alinhando a regra com a tecnologia atual. E as fontes também citam alívios em outras frentes, né, como a NR15, que trata das atividades insalubres. Eu anotei aqui que houve a exclusão do adicional de insalubridade para quem trabalha em ambientes externos sob o sol, mas sem uma fonte artificial de calor. O que faz sentido do ponto de vista técnico, separando o calor do clima natural do calor gerado por um forno siderúrgico, por exemplo. São naturezas diferentes. Mas olha, atenção aqui, as fontes fazem um alerta crucial sobre todo esse cenário de modernização. Ah, sim, eu estou atenta a isso. É vital deixar super claro para nossa audiência que uma burocracia menor não significa, de jeito nenhum, um passe livre para a irresponsabilidade. A redução de exigências documentais não isenta a empresa da responsabilidade real de não machucar as pessoas. Muito bem lembrado. E o maior exemplo disso é o que aconteceu com a NR28, a norma que define as multas e as infrações de fato. As fontes apontam que as possibilidades de multas caíram de mais de 6.800 para cerca de 4.090. Mas não ficaram mais leves. Não mesmo. Essa redução foi uma mera aglutinação de textos repetitivos. O rigor da fiscalização continua altíssimo e os valores das autuações ainda são pesadíssimos e podem quebrar uma empresa. O suporte técnico e a ciência, embasados por órgãos como a Fundacentro, continuam sendo os balizadores da fiscalização. Então, com todo esse cenário mapeado desde a Inglaterra de 1800 até as NRs modernas no Brasil, como as empresas traduzem essa montanha de leis para a prática? Onde é que estão os maiores focos de acidentes no dia a dia da operação? Um diagnóstico bem detalhado das falhas mais recorrentes mostra que os acidentes nascem essencialmente de duas grandes frentes: as condições inseguras e os atos inseguros. Vamos separar isso para ficar claro. As condições inseguras são falhas estruturais no ambiente em si, certo? Sim, e a responsabilidade por eliminar essas condições é 100% do empregador. Nós estamos falando de um piso escorregadio sem sinalização nenhuma, de uma escada com o corrimão quebrado, de níveis de ruído ensurdecedores, ou de uma prensa mecânica que está sem a grade de proteção. O ambiente por si só é uma armadilha armada esperando alguém. E a outra ponta dessa dinâmica são os atos inseguros, que já estão ligados diretamente ao comportamento humano. Exato. O ato inseguro é quando a empresa fornece um ambiente correto, dá os equipamentos de proteção individual, treina a equipe, mas o ser humano decide ignorar o procedimento. E por que isso acontece tanto? As causas são várias. Pode ser puro excesso de confiança daquele operador que está no cargo há 20 anos e acha que já sabe tudo e nada vai acontecer com ele. Pode ser instabilidade emocional, trabalhador que traz problemas difíceis de casa e perde o foco operando uma guilhotina. Ou simplesmente pressa para bater a meta no fim do mês. Entendido. E como é que a gestão atua de forma preventiva em cima dessas duas frentes? As nossas fontes destacam muito o papel de uma área específica para isso: a ergonomia. A ergonomia é uma das ferramentas preventivas mais poderosas que existem hoje. O conceito clássico é que a ergonomia entende e otimiza a interação entre os humanos e os sistemas. Traduzindo do jargão técnico, o papel da ergonomia é adaptar o trabalho e as ferramentas ao limite físico e mental do ser humano, e não o oposto. Ou seja, a gente tem que parar de tentar encaixar um ser humano num posto de trabalho que foi planejado apenas para a conveniência da máquina. Precisamente.
Quando você tem processos industriais altamente automatizados, onde o trabalhador faz um movimento repetitivo e fragmentado por 10 horas seguidas num turno, você não está fabricando só o produto. Você está fabricando lesões musculares crônicas e esgotamento mental. A ergonomia intervém justamente aí, redesenhando a altura da bancada, ajustando o ritmo da esteira, balanceando o peso da ferramenta. Tem uma outra ferramenta prática que é citada nas nossas análises que eu acho fantástica por ser tão visual e direta na rotina de trabalho. É o chamado mapa de riscos. Como é que ele funciona para mudar a percepção de perigo da equipe? O mapa de riscos é genial pela simplicidade dele. Você pega a planta baixa, o desenho do local de trabalho, e sobre ele são colocados círculos de tamanhos diferentes, pequenos, médios ou grandes, dependendo do nível de gravidade daquele perigo específico. Mas o verdadeiro trunfo dessa ferramenta, a grande sacada, são as cores. É uma linguagem universal. As notas da nossa investigação detalham exatamente essas cores. O vermelho, por exemplo, indica o que no mapa? O vermelho é o alerta máximo para riscos químicos como tintas, gases tóxicos ou vapores industriais. O verde sinaliza a presença de riscos físicos, como máquinas extremamente barulhentas ou zonas de calor intenso. E a cor marrom? A cor marrom indica os riscos biológicos. Isso é muito comum de se ver em hospitais ou estações de tratamento de água, onde há risco de contaminação com vírus, fungos e bactérias. O amarelo evidencia os riscos ergonômicos, que a gente acabou de falar, como a exigência de levantamento manual de cargas muito pesadas ou posturas ruins. E, finalmente, o azul alerta para riscos mecânicos, como áreas com ferramentas defeituosas ou risco de prensamento de membros. Imagina o impacto diário disso. O funcionário nem precisa ler um manual super complexo de segurança de 200 páginas. Ele simplesmente olha para a porta de um setor, vê uns círculos vermelhos gigantescos no mapa colado ali na parede e o próprio cérebro dele já ativa o modo de alerta antes mesmo dele pisar na sala. É exatamente esse o objetivo. Informação rápida e visual para prevenir o pior. E tudo isso que a gente discutiu hoje culmina numa estratégia de gestão extremamente sólida. Nos anos 70, um especialista chamado John Fletcher popularizou a teoria do controle total de perdas. Ele provou matematicamente que a segurança do trabalho não é e não pode ser um departamento isolado na empresa. Não é apenas o técnico de segurança com uma prancheta na mão cobrando o uso de óculos de proteção. Não mesmo. O Fletcher demonstrou que as causas raízes que geram os acidentes de trabalho com as pessoas são exatamente as mesmas causas raízes que geram as ineficiências na linha de produção, as quebras de maquinário e o grande desperdício de matéria-prima. É tudo sintoma da mesma doença de gestão. Portanto, a segurança exige integração total entre as decisões administrativas lá da diretoria e a execução técnica. O que nos traz de volta à tese central de toda a nossa investigação das fontes de hoje. Exato. Ao olharmos para todo esse panorama, desde a história das mutilações industriais lá na Inglaterra até a modernização das normas brasileiras recentes, passando pelas multas severas da NR28 e por todo aquele custo social gigantesco dos acidentes, a conclusão da gestão corporativa moderna é simplesmente inegável. Prevenir as falhas sempre, sobre qualquer cenário ou planilha financeira que apresentem, sairá infinitamente mais barato do que tentar consertar o estrago de uma tragédia. E após refletirmos sobre tudo que exploramos hoje a respeito das pesadas consequências de ignorar as regras de proteção, deixo aqui uma provocação final. Se isso acontecesse hoje na sua empresa, você estaria preparado? Quem responderia por esse erro?